Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E nesta edição a gente vai falar muito aí sobre a vergonha de ontem lá em Chapecó. Após a partida, vários desdobramentos. O Vasco da Gama indo à CBF, estudando a possibilidade de uma reclamação junto ao STJD. Ontem o Marcelo Santana, o homem forte do futebol, veio a público para poder fazer reclamações e a gente vai falar muito aqui sobre a sequência do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro e também aí na Copa do Brasil. Vamos abordar a situação aí da venda da SAF, porque a gente teve uma reviravolta ontem, né? O Pedrinho com outros planos aí para o Vasco da Gama e a situação também envolvendo a chegada de reforços, porque o Vasco precisa ser mais ativo nesse momento. Tem que contratar para a gente não passar susto aí no final do campeonato. E coloquem a atenção aí quando a gente for falar de arbitragem, porque a gente vai ter um jogo quarta-feira de Copa do Brasil e ontem a ESPN desceu a lenha aí. O Carlos Eugênio Simon e o Eugênio Leal sentaram a lenha no árbitro da partida ontem. Peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí pro vídeo. Pessoal, ontem foi uma grande vergonha e não é choro, certo? Olha, um campeonato brasileiro de Série A que move milhões, o futebol virou um comércio, virou um produto, ele não pode ser entregue para o torcedor aí de forma adulterada como foi ontem. O campo ontem não tinha condições nenhuma de jogo. E eu não estou falando nem aqui apenas do gramado, mas era muita chuva, raio, relâmpago e, cara, isso aí você coloca em risco a integridade física do atleta. Ontem a ESPN, o Carlos Eugênio Simon, disse que a arbitragem do Zavonelli foi totalmente tendenciosa e ele disse temerária, por colocar ali a situação de alguns jogadores em risco, como também falou, né, o próprio Eugênio Leal ontem comentando lá na ESPN. A gente viu a vergonha que foi. O Grêmio mandou na arbitragem durante toda a semana. O presidente do Grêmio, o Alberto Guerra, mexeram na grade do jogo. Eles sabiam que o gramado não tinha condição nenhuma para ter jogo às 16 horas da tarde. Sabiam que ia chover, que a situação ia piorar. Só que o Grêmio já está usando já de muito vitimismo, né, por conta de tudo que aconteceu esse ano aí, e está fazendo o que quer. Marcelo Santana disse ontem que o Vasco não pode ser prejudicado pelo que aconteceu com o Grêmio no decorrer do ano, sobretudo na última partida contra o Corinthians. O Vasco estuda a possibilidade de ir ao STJD, formalizar uma reclamação e a CBF também. Pelo menos a CBF tem que ir. Porque se não for, se a gente abrir precedente por que aconteceu ontem, de um árbitro, com 45 segundos, tirar um atleta, tirar o Cocão
Olha que responsabilidade. Da próxima partida, o Vasco já se apresentou aí com um atleta lesionado, como foi o caso do Maicon, que é dúvida para o jogo de quarta-feira, por conta de um gramado que não tinha condição. Então eu espero que o Vasco hoje realmente vá à CBF e não fique só, viu, aí nessa situação. Bom, sobre as notícias aí de fora de campo. Ontem a gente tomou conhecimento que o Pedrinho estuda aí a possibilidade de comprar a parte aí da SAF, certo? Pertencente a 777, para que o clube associativo seja majoritário e a gente possa administrar a nossa SAF até que se haja um investidor, para que a gente não faça esse processo a toque de caixa de qualquer forma, para que o Vasco consiga aí um preço de acordo com aquilo que ele efetivamente merece. Eu acho que tem que ser por aí mesmo. E o seguinte, a gente fala aqui sobre a situação envolvendo reforços. O Vasco tem que parar com essa situação de sondar. O Vasco tem que parar com essa situação aí de apurar e ser mais efetivo no mercado. A gente contratou o Coutinho no último dia 10. É muito pouco, porque o Coutinho não vai resolver o problema do Vasco da Gama sozinho. O futebol é um esporte coletivo. Alguns atletas aí que chegaram não têm condições ainda físicas de jogo, tá? Então é muito pouco. O Vasco precisa contratar. O Pedrinho ontem estava lá na Arena Condá. Ele viu as necessidades do time do Vasco da Gama. A gente espera que essa semana um zagueiro, pelo menos, seja aí contratado pelo Vasco da Gama, que seja o Mina, que seja o Pepe, ou que seja outro atleta que chegue para poder resolver. Agora, efetivamente, não dá para a gente ir com o Maicon e com o Léo Pelé, com o Rojas até o final do ano. Não dá. Esses atletas oscilam por demais ali, e o trabalho do nosso Paiva, que ontem foi muito criticado por boa parte da torcida do Vasco, fica muito prejudicado. O Paiva não tem culpa, certo? A mesma coisa é essa situação de jogador de lado de frente. O Vasco tem carências lá no ataque. O Vegete, ele precisa ser mais municiado pelas pontas de campo aí. O Vasco estuda a possibilidade de contratar um ponta esquerda. Conforme eu falei da situação do zagueiro, essa situação também se estende para a situação envolvendo jogador de lado de campo para o ataque vascaíno, certo? Seja o Brian Rodrigues, seja o Michael, tem que chegar para o Vasco da Gama ter um elenco robusto, tá? A gente não pode perder a chance esse ano de estar numa competição sul-americana. Tá todo mundo contratando, tá todo mundo ali investindo, e o Vasco tem que fazer dessa forma. A gente não pode ficar deixando aí para a última hora e sentar nessa contratação do Felipe Coutinho. Eu sei que é difícil, é muito difícil, tá? A 777 acabou com o Vasco da Gama financeiramente, mas o Pedrinho precisa aí ser mais rápido nessas contratações. Eu tenho certeza aí que, através do esforço dele, ele vai conseguir fazer isso essa semana, se Deus quiser. Agora, abra o olho, porque quarta-feira, se o Vasco ceder da forma que está cedendo aí, deixando CBF alterar horário de partida, colocando o jogo em chiqueiro e simplesmente aí colocando árbitros tendenciosos, a gente vai sair prejudicado nessa Copa do Brasil, que ninguém quer o bem do Vasco da Gama. Obrigado pela atenção, Vasco neles, e a verdade
prevalecerá. Valeu!